E aí, pessoal do nono ano, vamos com mais uma aulinha, a nossa quinta aula, Sem Medo da Vaia. É o nosso capítulo da apostila, tá? Por que eu falei das vanguardas europeias? Porque no começo da nossa apostila cita o impressionismo, expressionismo, futurismo, o fauvismo, cubismo. Então foi importante vocês saberem qual o que é cada vanguarda dessa, qual foi os artistas que mais se destacaram, tá? O artigo a propósito da exposição Malfatti, publicado no jornal O Estado de São Paulo em dezembro de 1917, revelou um Monteiro Lobato entre duas linhas, a de não atacar diretamente a pintura paulistana e a de procurar a adesão da promissora artista ao seu projeto de caráter nacional naturalista. Iniciativa esta que já se distanciava da linha histórico-nacionalista, predominante nas academias do Rio de Janeiro e de São Paulo. Ele afirmou que as vanguardas europeias eram artes caricaturais, isto é, deformadas, ridículas, e que essas características prejudicavam os quadros da pintora Anita Malfatti. Coisa que não era verdade, né, pessoal? Eram artes, obras de artistas que se destacaram, que mostraram as suas expressões, as suas cores, as suas pinceladas. Então não tinha como falar que eram ridículas essas obras, né? Mário de Andrade, ou Mário Raul de Moraes Andrade, que é o nome completo dele, foi um escritor brasileiro que exerceu um papel importante na consolidação do movimento modernista no Brasil. Engajado no meio literário e musical em 1921, integrou a Sociedade de Cultura Artística e marcou presença no Banquete de Trianon, lançamento do modernismo. No mesmo ano, Oswald de Andrade escreveu o artigo Meu Poeta Futurista, no Jornal do Comércio de São Paulo, para apresentar Mário de Andrade ao público. Victor Bechet foi um importante escultor italo-brasileiro do século XX, é considerado um dos principais representantes da arte moderna do Brasil, teve importante participação expondo esculturas na Semana de Arte Moderna de 1922. Aquela semana que eu falei para vocês, que eu comentei num vídeo anterior, que eles alugaram um salão, que eles fizeram uma exposição colocando as obras do cubismo, colocando as obras do impressionismo, destacando as suas importâncias, né? Destacando as suas formas, as suas cores, entre outras coisitas mais. Uma das suas características de Brecht foi cabeça de Cristo. Lembra que eu falei em sala de aula? Ele fez o quê? Uma escultura, tá? Com a cabeça de Cristo, de trancinhas. Então, quer dizer, isso chama a atenção do público? Sim. Muitos católicos não aceitaram essa ideia dele. Mas era uma forma diferenciada de chamar a atenção dos observadores, né? Das pessoas que estavam ali. E ela ganhou fama. Queira ou não, ela se destacou. Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque e Melo, o Di Cavalcante, foi um dos maiores ícones do movimento modernista da década de 1920. Além de pintor, ele foi desenhista, ilustrador, cartunista, caricaturista, muralista, cenógrafo, escritor, jornalista, poeta e doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia. Então esse aqui foi o cara. Ele fez muita diferença aí nas nossas artes. Lembra da Semana de Arte Moderna, da semana de 1922, né? Tremores do Teatro Municipal. Vamos conhecer um pouquinho a história dessa semana.
Mário de Andrade, o Oswaldo de Andrade, o de Cavalcante, o que eles fizeram? Alugaram o Teatro Municipal de São Paulo para fazer palestras, né, apresentações musicais, todas as coisas envolvidas com artes visuais, com as pinturas, com a música, entre outros quesitos mais. Então ele teve como participação vários artistas famosos. Um deles foi Anita Malfatti, o Brecheret, o Heitor Vilas-Lobos. Então o Brecheret foi escultor, Anita Malfatti pintora, Heitor Vilas-Lobos músico, né? Então essa história aí eles fizeram uma diferença e isso é contado até hoje. O Heitor Vilas-Lobos destacava-se por ter sido o principal responsável pela descoberta de uma linguagem peculiarmente brasileira em música, sendo considerado o maior expoente da música do modernismo no Brasil, compondo obras que contêm nuances das culturas regionais brasileiras. O que é nuances? Essa é coisas que aconteceram dentro daquela região que se transformou em uma cultura. Então, com esses elementos das canções populares e indígenas, o Brasil se destacou, né, com a data de nascimento que é celebrado no Dia Nacional da Música Clássica. Então, o Brasil tem um dia próprio desse nascimento que o Vilas-Lobos construiu. Então, qual que seria essa data? O feriado é lá no Rio de Janeiro, 5 de março de 1887, que foi fundado, tá? Então, a data comemorativa que eles comemoram é entre o 5 de março de 1887. Pixinguinha foi um outro músico brasileiro, ator da música carinhoso, arranjador, instrumentista e compositor. É um dos maiores representantes do choro brasileiro. O que é o choro brasileiro? Sambinha, né? Alfredo da Rocha Viana Filho, 1897 a 1973, nasceu no Rio de Janeiro no dia 23 de abril de 1897. Com 13 anos, compôs seu primeiro choro, ou chorinho, lata de leite, que revolucionou a música naquela época. Então ele fez sucesso com a inovação do novo ritmo, da nova harmonia de ritmos aí. Manifesto Antropófago. Oswald de Andrade, inspirado no quadro Abapuru de Tarsila do Amaral, o que ele fez? Ele fez um manifesto, escreveu, né, que ele era escritor, fez um manifesto, onde um grupo manifesta suas ideias. Então ele contava as ideias, relatava as ideias diferenciadas. Então o que é um antropófago? Relativo a quem se alimenta de carne humana. Lembrando que Tarsila do Amaral é a esposa do Oswald de Andrade, tá? O Abapuru é uma pintura a óleo da artista brasileira Tarsila do Amaral. É uma das principais obras do período antropofágico do movimento modernista no Brasil. Então essa imagem aí, o Abapuru, é muito conhecido, né? Muito copiado aí em telas. Então, a Tarsila do Amaral. Capivari, 1º de setembro de 1886, São Paulo, 17 de janeiro de 1973. Então ela nasceu em 1886 e morreu em 1973. Foi uma pintora, desenhista e tradutora brasileira e uma das figuras centrais da pintura e da primeira fase do movimento modernista no Brasil, ao lado de Anita Malfatti. Nós temos aí, de acordo com a nossa apostila, tropicalismo. O que foi isso? Foi um movimento musical que também atingiu outras esferas culturais, artes plásticas, cinema, poesia, a literatura, né? Surgindo no Brasil no final da década de 1960. O marco inicial foi o Festival da Música Popular realizado em 1967 pela TV Record.
Então esse tropicalismo foi um movimento musical que aconteceu na época. Quem foi um dos principais integrantes desse tropicalismo? Caetano Veloso, né? Ele é cantor e compositor, que ele nasceu em 1942 e ainda é vivo até hoje, né? Com isso, nós terminamos o primeiro capítulo da nossa apostila. Pessoal, muito obrigado. Até o próximo capítulo, que é o segundo capítulo da nossa apostila.